Isso é fato. Vai gravar. Começou a gravar aí, galera. Então, a você que está me ouvindo de casa, no YouTube, depois do dia da aula, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você que está aqui comigo agora, online, fique bem-vindo nessa aula ao vivo. E com vocês falaremos sobre um tema muito interessante. Nossa, ficou até uma coisa mais, tipo, bem amigos da... Não, deixa quieto, não quero falar dessa rede, não. Bem, tá gravando, né? Daqui a pouco eu levo um strike aí de bobeira. Muito obrigado pela parte que me toca, Fran. Então vamos começar aqui. Hoje o nosso tema vai ser basicamente falar sobre a fisiologia da dor. Algo que não é tão simples de entender, mas se a gente conseguir entender metade, já fica fácil para a gente levar com tranquilidade algumas das técnicas, né, que eu vou demonstrar a vocês. Então, basicamente, quando a gente começar a falar sobre massagem clássica, drenagem linfática, massagem terapêutica e outras técnicas um pouco mais básicas, algo que a gente já está acostumado a fazer, mesmo sem nenhuma técnica, nenhum conhecimento, algo que a gente já faz, né, de forma bem natural, mas sem entender como que o processo ele funciona, a partir desse momento fica um pouco mais fácil de entender, pelo menos dentro do âmbito da condição de dor, da fisiologia da dor. Então, a gente precisa entender o que é a dor de fato, certo? E, além de entender o que é a dor, a gente precisa entender que a dor em si, ela tem um objetivo claro, né? Ninguém sente dor por conta de um castigo que foi colocado para todos nós. Isso não é verdade. Existem alguns que têm, sim, alterações limiares altíssimos, né, para a dor e por conta disso não sentem dor, o que é um problema, né? Afinal de contas, a dor ela é um mecanismo de proteção do corpo, é um mecanismo de defesa do corpo, é um mecanismo de alerta, né? Então, isso a gente precisa levar em consideração. Então, assim, uma definiçãozinha básica do que seria a dor é basicamente uma experiência, né? Uma experiência sensorial. E essa experiência sensorial ela vai estar atrelada também a experiências emocionais, assim também de forma desagradável, como é a dor, né, de fato, e ela vai ser associada a um tecido específico, tá legal? De forma real, com potencial alto ou baixo. Tá? Se eu tivesse que resumir isso de uma forma mais clara, eu poderia dizer que dor é a experiência sensorial e emocional, né? Que é um tanto desagradável, associada a um dano tecidual real ou um dano tecidual potencial, basicamente. Bem, levando isso agora para a nossa área, e obviamente nós, como fisioterapeutas, como terapeutas que, né, tratamos tanto as patologias como também as dores, lembrando que grande parte das vezes, não a mais, não sempre, mas grande parte das vezes, nós vamos atender os pacientes que nos procuram por conta de dores. Esse é o nosso maior público. Bruna, fala para mim, Bruna, como é que tá? Tá falhando a chamada aí para todo mundo também, gente? Para mim tá tranquilo. Tá. Bruna, possivelmente isso deve ser algum delay da rede, tá? Algum atraso da rede, tá? Então, fica tranquila, Bruna, que na gravação, no YouTube, esse delay ele não vai aparecer. Você vai ter um áudio limpo. Mas, se precisar, como é um caso diferente, eu peço, Bruna, que quando, ou qualquer outro colega, se por acaso estiver começando a falhar e não conseguir entender,
interrompe naquele momento para eu poder ir mais devagar e aí esse delay ele ser pelo menos reduzido durante o momento que a gente estiver online, ok? Então isso é importante. Então vamos lá. É importante então a gente levar isso em consideração, tá? A dor ela é algo que é real, é algo que é singular de pessoa para pessoa e ela vai estar atrelada, sim, a mecanismos teciduais com potencial de dor e emocional. É verdade. Então, assim, eu vou explicar para vocês hoje por que a dor ela é emocional também, por que ela está envolvida, está linkada diretamente com o sistema límbico, com a questão da emoção e com a questão também das áreas de memória do nosso corpo. Tá? Isso vai ser, eu espero que seja fácil para vocês entenderem. Então, antes de mais nada, eu gostaria que vocês voltassem comigo um pouquinho lá na aula e voltar. Vocês estão pegando fisiologia agora. Vocês já deram histologia, citologia? Perfeito. Então, é bem possível que o que eu falar para vocês agora não seja uma novidade, mas se for, eu quero que vocês me acenem, me sinalizem para eu falar um pouco mais devagar. É uma aula importante, vocês dependem da fisiologia para isso, dependem do conhecimento celular para isso, e assim fica para tornar mais fácil. Eu vou tentar, da melhor forma possível, trazer de forma muito ilustrativa, tentar buscar algumas fotos na internet, caso isso seja necessário, aproveitar que eu estou de frente para o computador, para mim isso não vai ser difícil. Então, Joelida, se por acaso tiver alguma dúvida, você, por favor, fala, tá? Carlos, está muito rápido, calma aí, essa terminologia está difícil de eu conseguir acompanhar, e a gente vai tentando trazer algumas analogias para facilitar o entendimento de vocês. Isso, para mim, é mais importante do que falar bonito, rápido, e metade da turma sair sem saber nada. Tá? Então, por favor, eu preciso que vocês me sinalizem. Carlos, devagar. Carlos, não entendi. Preciso. Então, vamos lá. Vamos pensar a nível celular primeiro, gente. Vocês concordam comigo que as células, de forma geral, tá? As células, elas são organismos vivos, né? Elas têm uma condição própria de atuação, dependendo do tecido em que esteja trabalhando, vai ter uma função diferenciada, né? Mas elas sempre vão responder a determinadas alterações, sejam elas físicas, sejam elas químicas, certo? Então, as células, elas são o tempo todo modificadas, o seu comportamento é modificado o tempo todo por conta de mudanças que acontecem de forma externa, né? Tanto física quanto quimicamente, e às vezes também de forma interna, tanto física quanto quimicamente. Quando eu falo física, química, a gente precisa sempre lembrar o que é físico, né? O que a gente trabalha com físico? Basicamente é a temperatura, é a cinésio, o movimento em si, basicamente pressões. Então, isso é física. Química normalmente está relacionado a íons, a elementos químicos que podem reagir de forma positiva ou negativa naquele sistema, naquele arranjo celular. Então, basicamente, show, Verônica, seja bem-vinda aí, viu? Então, basicamente, o que nós temos é uma reação mediante a alterações no nosso sistema adjacente, aquilo que está mais ao redor. E por que eu estou falando sobre isso? Porque, basicamente, quando falamos de dor, a dor ela é uma resposta a alguma coisa que mudou e possivelmente mudou para pior. E nós precisamos corrigir esse problema. Seja através de uma... Professor, tem como você está cortando muito. Tá, aonde começou a cortar?
Estava falando sobre dor. Hoje é só sobre dor. Me localiza aí, Camila. Foi por agora, Tá, então vamos lá. finalzinho. Finalzinho, né? Então, basicamente, a dor ela é uma forma de você desenvolver a respostas para você mudar, né? Para você prevenir alguma ação, né? Que esteja acontecendo naquele momento, ou para você tentar recuperar, tratar de alguma forma, reverter aquela situação de alguma forma. Então, basicamente, em meio à dor, a gente precisa descobrir, obviamente, da onde vem essa dor, por que essa dor está acontecendo, e sabendo tudo isso, a gente vai poder desenvolver algum tipo de programa para diminuir ou para tratar essa dor, em definitivo ou progressivamente. Isso é importante, né? Então, por isso que eu falei, comecei a falar sobre meios celulares. Tudo vai começar a partir das células, a partir de um ponto celular, a partir de um receptor, um terminal receptor de um neurônio, uma célula epitelial que vai desenvolver um intermédio. Então, basicamente, a dor ela vai ser um tipo de estímulo que vai causar algum estresse ou algum inconveniente biológico no nosso organismo. Tá? Isso precisa ficar claro. E quando a gente pensa exatamente nas mudanças físicas, a gente aí começa a perceber, não precisem se preocupar com os termos, os receptores agora, vocês ainda estão tendo fisiologia, então quando vocês começarem a pegar as terminologias, né, cada tipo de receptor, nós temos aí receptor de Raffine, de Ruffine, nós temos aí Pacini, nós temos vários tipos de receptores. Claro, cada um específico para um determinado tipo de função e um determinado tipo de estímulo. Hoje, basicamente, eu quero fazer vocês entenderem como esses receptores, independente do nome deles, como que esses receptores eles vão interagir para que haja algum estímulo nocivo que vá ser interpretado como dor. Tá? Então, basicamente, o que eu peço a vocês é que me ajudem a destacar, e aí eu quero a colaboração de vocês mesmos, tá? Me ajudem a destacar estímulos que possam ser nocivos para o organismo, para o nosso corpo. Você diz é uma pancada, algo do tipo? Exatamente. A fadiga muscular, sim, a fadiga muscular ela vai causar dor. Ela vai causar dor. É um mecanismo, né, de causar dor. A cãibra, né, ela é gerada também pela fadiga muscular ou por alguma alteração metabólica ou eletrólita, né? Ardência, é, essa ardência ela pode ser intrínseca ou ela pode ser extrínseca, tá? Intrínseca normalmente é o tipo de dor que você sente e extrínseca normalmente é o foco, né? O estímulo em si. Por exemplo, o que pode causar uma ardência? O fogo, né? Ou um objeto quente demais que possa vir a lesionar um tecido da nossa pele. Então, esse calor, ele passa a ser um agente que vai tornar nocivo, vai se tornar nocivo para o nosso organismo, né? As infecções também são outras formas, né? A infecção em si é uma outra forma de você desenvolver a dor, quimicamente falando, né? A gente vai chegar a esse ponto. Está acontecendo alguma coisa aqui, calma aí. Que estranho. Tem alguém tentando levantar a mão? Bruna, pode falar, Bruna.
Desculpa, professor, foi errado. Nada, tranquilo. Tem um botãozinho aí para levantar a mão também, vocês podem usar, hein? Se quiser. Então, vamos lá. As infecções, elas vão promover alterações tanto no pH quanto na química do local, e isso, obviamente, vai se tratar de uma mudança nos arredores, nas adjacências das células e dos receptores. Então, observe, uma pancada, por exemplo, como acho que foi o Yuri que falou, Yuri ou o Bruno, ou o Henrique. Basicamente, a pancada, né, uma lesão por trauma, ela vai gerar uma dor também. Uma dor, grande parte das vezes, bem específica e bem forte, né? Agulhadas, né? Um alfinete penetrando a sua pele, isso também vai gerar algum tipo de dor. No caso aí, alguma alteração dentro da articulação, isso pode gerar algum tipo de dor. A musculatura, como foi falado anteriormente, com uma fadiga, isso pode gerar uma tensão muscular, que por sua vez vai alterar a oxigenação da célula, causando dor por isquemia. Então, observe que quando você tem uma mudança no meio fisiológico, ele vai tentar corrigir de todas as formas possíveis. Quando isso não for possível, ele vai sinalizar de alguma forma, em grande parte das vezes, tá? Você vai ter slide para quem? Então, na verdade, eu devo mostrar algumas imagens para vocês, tá? Mas essa aula vai ser, assim como grande parte das nossas aulas de RTM, ela vai ser uma aula bem mais falada. Então, anota, tá bom? Vale a pena anotar algumas coisas que eu falar. Depois eu até mostro algumas imagens para vocês. Vale a pena vocês reverem essa aula no futuro, né? Ainda essa semana de preferência, para não se perder aquilo que vocês ouviram, para que vocês tenham aí condições de anotar, de repente pausar o vídeo, anotar mais alguma coisa, vale mais a pena, tá? E dessa forma eu consigo me direcionar rapidamente a vocês, sanar todas as dúvidas de vocês, e isso vai ficar registrado. Tá bom, Luane? Mas eu vou deixar algumas imagens aqui para vocês, tá? Então, pergunta tudo o que vocês precisarem. De vez em quando eu vou transmitir alguma imagem para vocês aqui, sim. Então, gente, como que isso vai acontecer? Como é que a dor ela vai chegar ao conhecimento do nosso cérebro? Basicamente, a dor ela não é algo espontâneo, né? Você sofreu a lesão, você sofreu uma agressão por algum tipo de agente e ela vai direto para o seu cérebro dizer que tipo de dor foi aquela. Não é bem assim que acontece. Você tem alguns passos, né? Por exemplo, o primeiro passo, que nós chamamos de estímulo ou fase de transdução. O que é transdução? Vou falar agora devagar para vocês poderem anotar caso isso seja necessário. Se o uso de bandagem elástica ajuda no tratamento de dor muscular? Ajuda, sim. Ajuda e muito. Tá? E eu vou explicar por quê. Existe uma teoria que nós chamamos de teoria dos portões. E na fisiologia da dor, é uma forma de você aliviar a dor. Mas eu vou explicar como essa teoria dos portões funciona com uma bandagem elástica. Vamos só deixar isso aí lá para o finalzinho da aula, porque senão vocês não vão conseguir entender, inclusive, como a teoria dos portões funciona. Ok? Então vamos lá. São 5 fases, eu vou falar a primeira fase, que é a fase de transdução. Toda vez que a gente tem algum estímulo, e quando eu falo estímulo, galera, é qualquer agente que possa gerar mudança. Um estímulo visual, normalmente, ele se dá através de
reflexos da luz. Então, quando olhamos para uma parede, e se tem a luz acesa nesse local, aqui atrás, essa parede ela não é totalmente branca. Ela deve ser um pouco bege, pelo menos aqui pela imagem do computador, eu estou vendo que ela é um pouco bege em relação à parede que eu tenho mais desse lado aqui. A luz ela bate ali e reflete o espectro e a gente recebe esse espectro, essa informação, essa frequência de estímulo luminoso que bate na nossa vista e a gente consegue identificar formato, a distância, a intensidade, cor, tudo isso. É um estímulo. Luz é um estímulo. Não é um estímulo doloroso, mas é um estímulo. Um prato, né, com uma comida quentinha, fresquinha, e você coloca a mão debaixo do prato, você percebe que ela está quentinha. Ela não chega ao ponto de causar dor, mas você identifica ali a temperatura, né? Você não consegue dizer que aquela temperatura é de 43 graus, mas você consegue identificar que aquela temperatura ela está além da temperatura corporal, né? Mostrando que está quente. Ou por outra, você pode pegar um copo de uma Coca-Cola geladinha, segurar esse copo e você perceber que a temperatura desse copo, ela está mais baixa, ela está fria. Então, são estímulos térmicos que você recebe. Quando esse estímulo ele é demasiado, né, quando ele é muito intenso, tanto para frio quanto para quente, isso pode causar danos ao nosso tecido, à nossa pele. Então, os receptores, que são responsáveis por captar esses estímulos nocivos, eles vão receber por transdução essa informação e aí vão desencadear outras fases. Mas antes, vamos entender como que é essa questão de transdução. Eu dei o exemplo da temperatura, mas eu poderia dar um exemplo de um agente químico, por exemplo, um ácido na nossa pele que vai causar uma queimadura, que vai começar vai ter um efeito abrasivo no nosso tecido cutâneo. Isso pode ser um agente nocivo, isso é um agente nocivo e precisa ser respondido, precisa ter uma resposta para que aquilo ali pare de erodir a nossa pele. Um estímulo mecânico através de um trauma, de uma pancada, de um soco, de um tapa, um estímulo basicamente de pressão, quando alguém aperta muito forte a sua mão, quando alguém aperta, quando alguém te dá um beliscão. Então, tudo isso é um estímulo mecânico, né? Estímulos químicos, né? O próprio ácido, além de ser um estímulo térmico, ele pode ser também considerado um estímulo químico. Um corte que você sofre, uma inflamação que você sofre naquela região, porque as células morreram, as enzimas que tinham dentro dessa célula começam a modificar o pH, isso se torna nocivo a ponto de gerar uma informação de dor, para que você possa recuperar, restaurar, lavar, colocar a mão, fazer alguma coisa para que aquela dor ela seja atenuada. É um estímulo também. Existem vários estímulos. Dependendo do tipo de receptor que você tenha ali na superfície da pele, ou ali naquela região mais profunda, onde há músculos, você vai ter uma resposta de transdução diferenciada. Tá? Então, vamos lá. Imaginem deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu achar aqui, fica show, fica fácil. Tá, beleza. Achei alguma coisa aqui para mostrar a vocês. Então, eu vou mostrar aqui. Vou apresentar uma janelinha rápida, nada muito longo. Tá? Esquema, então é apenas esquemático. Tá? Então, vamos pensar da seguinte forma. Todo mundo está vendo? Perfeito. Se não estiverem vendo, me avisa. Me diga uma coisa, aonde o meu cursor está passando, galera? Bem na letra T, né? Perfeito. Então está tudo sincronizado, sem delay, sem sincronia, sem nada. Vamos lá.
Mainara, você faz o seguinte, clica no meio da tela e desfixa a minha imagem para você poder visualizar a imagem que eu estou compartilhando. Verifica se isso vai dar certo. A tela está escura? Isso pode ser a internet de vocês, hein? Vou fazer o seguinte, vou aumentar aqui a imagem, e aí você me diz que a tela melhorou. Professor, vou tentar sair e entrar de novo para ver. Mainara, uma boa ideia é você sair e entrar de novo, hein? Foi você que falou isso, Mainara? Foi eu sim. Tá, ok. Achei que fosse a sugestão de algum colega. Vou dar uns 10 segundinhos aqui antes de começar de novo, tá? Antes de falar sobre isso, para você não se perder. Professor, Fala aí. o senhor pode repetir, por favor, o que é a fase de transição? Fase de transdução. Tá, vou fazer. Repetir o que é. Tá. De uma forma mais simplificada para você anotar, né, Yuri? Isso. A fase de transdução é a primeira fase onde o estímulo nocivo entra em contato com o receptor. Beleza, professor, obrigado. Foi, Yuri? Beleza. Mainara voltou, gente? Professor, essa fase de transdução lembra como se fosse uma sinapse, certo? Um neurônio receptor. Isso, vamos lá. As sinapses, vocês sabem que acontece entre duas células, tá? Quando a gente fala de transdução, a gente não necessariamente... Tem algum microfone aberto aí. Quando a gente fala de transdução, a gente não está falando necessariamente da segunda fase, que é a fase da terceira fase, que é a fase de transmissão. Existe a transdução, existe a condução, existe também a transmissão, entre outras fases. A transdução, ela é quando o meio externo ou o meio adjacente interage com um receptor de uma célula nervosa. Não uma célula com outra célula, tá bom? Beleza. Ela não interage com o quê, professor? Ela não interage ela não vai interagir com outra célula, ou seja, não é uma célula que vai transmitir a informação, o estímulo para essa célula. Essa célula, esse receptor, ele vai receber um estímulo de fora. Quando eu falo de fora, é de fora do sistema celular. Pode ser através do ambiente, alguma coisa nociva no ambiente, algum estresse no organismo, como uma infecção ou coisa do tipo. Mas não é sinapse, é apenas o primeiro contato de um receptor com um agente, um estímulo externo, tá? Um estímulo que não vem de uma célula, e sim de uma partícula, de um meio físico, um meio químico e por aí vai, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui, Mainara? Voltou, tranquilo, tá vendo tudo aí? Beleza, então, vamos nessa. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Primeiro, eu quero que vocês imaginem uma célula, um neurônio,
E esse neurônio, através de seus prolongamentos, e aí, obviamente, como nós estamos falando de uma recepção, lembrando da neurofisiologia, da neuroanatomia, a recepção ela vai acontecer através das suas terminações, dos dendritos, né? Então, basicamente, nós temos que lembrar que o neurônio ele vai possuir dendritos e axônio. Então, nos dendritos vão ter prolongamentos, que podem ser terminações livres, ou seja, sem encapsulamento, elas ficam ali, livres, sensíveis a qualquer alteração. E nós vamos poder ter outro tipo de terminação, por exemplo, encapsulada, como corpúsculos, pequenos corpos na ponta desses receptores. Nesse caso aqui, é um esquema. Imagine que essa é a ponta de um dos dendritos. E bem aqui nós temos uma cápsula, né? Nós temos aqui um envoltório que vai reagir de alguma forma, tá? Deixa eu ver quem está de microfone aberto aí, gente. O microfone aberto. Não. Vocês estão ouvindo bem a minha voz, né? Parou, parou. Então vamos lá. Então aqui nós temos uma cápsula, tá? Um esquema de uma cápsula. E imagine que exista algum tipo de movimento, tá? Vamos falar de um estímulo mecânico. Imagine que alguma coisa bata, encoste com uma determinada força nessa cápsula. E essa cápsula é extremamente sensível a deformações. Toda vez que essa cápsula ela se deforma, ela altera a sua condição, a sua barreira, e acaba permitindo a entrada. Gente, me desculpa, tá, gente? Já volto. Vamos parar de chorar, por favor? Estou tentando trabalhar. Ei, Daniel. Júlia, obedece ao avô. Vai logo. Os dois. Me desculpa, gente. Criança, trabalhar em casa é muito bom, mas tem seus contras. Tá, eu sei onde eu parei. Vamos lá. Então, basicamente, quando você tem uma deformação dessa cápsula, ela vai liberar, através de proteínas, através de um movimento energético, a possibilidade de entradas iônicas. Ou seja, imagine que do lado de fora está cheio de íons de sódio que querem entrar aqui, mas elas só vão entrar aqui se houver alguma mudança na conformação dessa membrana. Então, se há um impacto, se há um aperto, se há alguma modificação a nível mecânico, ela vai liberar as entradas e o que vai acontecer é que vai entrar sódio, bastante sódio, nesse corpúsculo, nessa cápsula. E aí, galera, eu queria que vocês lembrassem das aulas que vocês tiveram de despolarização de membrana, de repolarização de membrana. Isso vai ser importante. Quando a gente fala de despolarização e repolarização, a gente fala inicialmente de como despolarização, quando você tem um polo e, de repente, esse polo inverte, né? Então, digamos que você tem aí tem um carro e você colocou lá os cabos da bateria corretamente lá. Então, existe uma polarização ali, positivo e negativo, gerando uma corrente. Mas vamos imaginar que você inverta esses fios. Você vai criar uma despolarização. Não aconselho testarem isso no carro, porque uma despolarização vai gerar uma reação.
um curto-circuito, aumento da temperatura, vai queimar lâmpada, vai queimar um monte de coisa no seu carro, no sistema eletrônico do seu carro. Então, não despolarizem a bateria do seu carro. Mantenham aquela mesma polarização, tá? Negativo e positivo. A mesma coisa acontece aqui. Essa célula, esse receptor, ele está com a sua polarização, ele está com o seu potencial de repouso, né? A sua polarização, e de repente entra muito íon de sódio despolarizando essa célula. Quando isso acontece, vocês devem lembrar o que acontece logo em seguida. Ao despolarizar essa membrana, esse corpúsculo, ele vai começar a migrar através dos seus dendritos. Basicamente na membrana, trocando, fazendo aquela troca, como se fosse uma bomba de sódio e potássio, para fazer uma condução, o que nos leva à segunda etapa, a segunda fase, que é a condução do estímulo. Então, antes nós falamos da transdução do estímulo, que é justamente inicia a partir de uma despolarização, e essa despolarização vai se seguir por toda a membrana celular, inclusive os dendritos, que são parte da membrana celular. E elas vão seguir, vão participar dessa condução, ok? Estão comigo, galera? Beleza. Então, basicamente, a condução é quando essa cascata de despolarização passa por toda a membrana celular e ela vai alcançar as terminações de transmissão, que são os botões sinápticos, por exemplo, aonde ali você vai ter a transmissão, como foi falado anteriormente, a sinapse propriamente dita. Então, ela percorre toda a célula nervosa até alcançar o terminal dessa célula, e aí ali ela vai transmitir. Fala aí, Henrique, repetir tudo? Ou a partir da onde? Tudo, beleza. Então, vamos lá, devagar, galera. Para vocês entenderem. Se eu estiver indo muito rápido, por favor, gente, não hesitem. Me chamem a atenção. A transdução, ela é basicamente quando há uma mudança de polarização, ok? Então, existe íons entrando nesse corpúsculo, normalmente íons de sódio, é muito repleto sódio no nosso organismo, né? E esses íons eles vão entrar causando uma mudança na polaridade. Se antes a célula ela era negativa dentro, ela passa a ser positiva. Mas toda a célula é negativa. Então, ela vai trocando, positivando e negativando durante todo o percurso da célula nervosa. Isso é a condução, tá? Esse trajeto, né? Depois que faz a transdução sensorial e passa pelo neurônio, nós temos aí a condução desse estímulo. Esse estímulo houve uma transdução do estímulo e passou a ser conduzido pelo neurônio até um próximo neurônio, aonde vai acontecer uma sinapse, né? Que é justamente a terceira fase, que é a fase de transmissão. Microfone aberto, alguém quer falar alguma coisa? Yuri? Professor? Oi? Eu não entendi, não. Não entendi, não. Eu tenho que fazer você entender, Yuri. Tenho que fazer você entender. Tá? Então, fica com o microfone aberto aí e vamos lá, passo a passo, tá? Passo a passo. Eu tô seguro. Oi, Camila. Camila? Eu me perdi nessa parte de despolarização. Tá, eu não estou te ouvindo muito bem. Seu microfone está muito distante. Eu me perdi na parte de despolarização. Você não está ouvindo, não entendeu a parte. Se alguém ouviu o que ela falou, por favor, gente, me ajuda. Despolarização. Tá legal. Então vamos lá, vamos devagar. Tá?
Gente, esqueçam um pouquinho transdução sensorial, por enquanto, esqueçam isso. Vamos entender o que é polaridade, primeiro. Para a gente entender o que é polarização, vamos entender o que é polaridade. Yuri, então me acompanha aí e me intercepta se for necessário, tá? Quando a gente fala de polaridade, a gente fala de extremos. Por exemplo, lá no norte do nosso planeta, nós temos o que chamamos de Polo Norte, porque é o extremo norte. E lá no sul, nós temos o Polo Sul. São dois polos, certo? Eles estão em extremos em relação um ao outro. Assim como o meu lado esquerdo, que possivelmente seja o direito de vocês aí, está na extremidade em relação ao meu lado direito. Então, nós temos aqui o polo esquerdo e o polo direito. Eu acho que a gente consegue observar isso muito bem na política hoje, né? Esquerda contra direita, direita contra esquerda, essa bagunça que a gente está acompanhando aí. Então, existe também polarizações na política, né? Outro tipo de polarização, bateria. Quando você pega uma bateria, essas pilhazinhas, e aí você vê qual é a parte positiva e qual é a parte negativa, são polos. Então, de um lado você tem o polo mais, do outro lado você tem o polo menos. Mais é o contrário extremo do menos. Então, isso é polaridade. Então, quando a gente fala de polarização, nós falamos em divisão de extremos. Tudo bem até aí, Camila? Tudo. O professor, Perfeito. mas eu falei aqui no grupo com o pessoal, e não é só o meu que está falhando, não. Tem de bastante gente falhando também. Caramba. Tá realmente picotando muito. Essa aula fica difícil de escutar e escrever, ainda mais picotando assim, tá complicado. Deixa eu fazer um teste aqui, gente. Vai dar uma microfonia, mas não se liguem nisso, não. Só preciso ouvir o que está acontecendo. Som. 1, 2, 3, testando. Tá picotando mesmo. Aqui a velocidade da minha internet ela tá boa, tá, gente? Então, possivelmente, na gravação no YouTube, ela vai estar sem corte nenhum. Então, eu vou falar mais devagar. De repente, isso ajuda, tá? Vamos lá. Quem tiver com um celular, tenta chegar mais próximo do roteador. Quem tiver um computador e tiver um modem, e se estiver usando Wi-Fi, tenta utilizar o Eu cabo. tô até no chão, do lado do roteador, para poder conseguir te ouvir. Eu estou te ouvindo plenamente, tá? Vou fazer o seguinte. Eu vou fechar minha câmera momentaneamente. Vocês me digam depois se melhorou um pouquinho, tá? Vou fechar aqui a minha câmera só por um tempo. E caso melhore, eu vou permanecer de câmera desligada, pelo menos hoje, né? Vamos lá, vamos ver se melhorou alguma coisa. Se não melhorou, eu volto a usar a câmera naturalmente. Seguindo, então, Até agora não travou, não. Então vamos lá, vou continuar desse jeito, tá? Então vamos pensar no seguinte: polarização. Tudo bem até aí? Polarização? Sim, professor. Sim, tudo Beleza. certo.
Então, quando a gente fala de despolarização, né, é desfazer uma polarização. O que era do lado esquerdo passa para o lado direito, o que era do lado direito passa para o lado esquerdo. Isso é uma despolarização. Henrique, quando a condução, quando a despolarização não. Trajeto de levar o próximo neurônio para ocorrer uma sinapse. Assim, vamos lá, vamos devagar. Vamos devagar. Eu chego aí, tá, Henrique? Só porque eu estou repetindo aqui a questão da polarização, aí eu chego onde você escreveu aí, tá? Então, basicamente, despolarização é isso. É quando você inverte os lados. Quando quem estava na esquerda passa para a direita e quem estava na direita passa para a esquerda. Despolarizou. A carga da bateria que era negativa migra os seus íons todos para o outro polo, causando uma despolarização. Normalmente, a carga da bateria zera quando isso acontece. Quando, de repente, eu decido que todo mundo que está no Polo Norte tem que migrar para o Polo Sul, e em contrapartida, o pessoal do Polo Sul tem que migrar para o Polo Norte. Então, isso é uma despolarização. Na célula, né, acontece a mesma coisa, independente se a célula ela é nervosa ou não, ela tem o seu interior, né, o seu citoplasma com uma carga iônica específica, tá? Lembrando que química, né, reações químicas acontecem por questões de carga iônica também. Então, quando a gente fala de carga iônica, no caso das células, com uma condição padrão, né, de uma célula polarizada, a carga iônica dela é negativa, enquanto o que está fora, extra, né, celular, no caso, é positivo. Então, existe também na célula o polo negativo, que é dentro da célula, e existe fora da célula o polo positivo. Então, há uma polarização entre meio extracelular e meio intracelular. Até aí, foi? Pode repetir, professor. Show. Quando acontece, eventualmente, né, por um gatilho, normalmente é um gatilho que faz isso. No caso, o exemplo que eu dei de gatilho foi a membrana, o corpúsculo, né, desse receptor, que vai causar essa despolarização. O gatilho foi o mecanismo, né, um movimento, um trauma, que deformou fisicamente essa estrutura do receptor. E esse gatilho, quando deformado, essa estrutura, quando deformada, ela acaba mudando a sua permeabilidade celular, ou da membrana celular, fazendo com que íons que estejam fora, em maior concentração, acabem migrando para dentro da célula, enquanto íons que estão dentro acabam saindo da célula, gerando um princípio de despolarização. Certo? Ou seja, nesse caso, o que era negativo vai para fora e o positivo vai para dentro, invertendo a polaridade dessa célula. Isso é a despolarização celular. Tudo bem até aí? Yuri? Sim, professor. Tudo sim. Camila, beleza, então. Os demais também, tá, gente? Se alguém precisar me interromper, por favor. Então, bem, pensando nessa despolarização, a gente tem que levar em consideração que isso aconteceu somente em um ponto dessa célula, mas que, uma vez estando despolarizado uma parte dessa célula, tudo ao redor, a sua membrana, começa a desenvolver gatilhos de troca de polaridade por todo o percurso dessa membrana. Então, ela vai despolarizando a membrana. Oi, Yuri, pode falar. Então, a fase de condução é uma fase de despolarização? A fase de condução, ela continua sendo uma fase de despolarização, um momento de despolarização.
A despolarização ela vai ocorrer em todo o momento de transdução e condução. Tá? Você tem despolarização inicial, que é lá no terminal receptor, e isso vai continuar acontecendo por toda a membrana. Então, entra carga positiva, sai carga negativa, entra positiva, negativa, positiva, negativa, e isso vai acontecendo como se fosse uma oscilação, uma onda. Isso é muito rápido, tá? Isso não é devagar, não, isso é muito rápido, tá? É em fração de segundos, altas frações de segundo. Então, essa despolarização ocorre por todo o processo de condução também. Então, o Henrique aqui falou o seguinte: condução quando a despolarização da célula é um trajeto de levar ao próximo neurônio para ocorrer a sinapse. Então, nós estamos falando exatamente de uma condução desse estímulo através de íons, tá? Foi convertido, tá, galera? O estímulo era mecânico e foi convertido para um estímulo eletroiônico na célula. Houve uma conversão da fase de transdução para a fase de condução. E, obviamente, ela vai percorrer todo o trajeto da célula até alcançar a outra extremidade da célula. Aí, ela vai poder fazer comunicação com outra célula. E essa comunicação com outra célula é a sinapse, que dessa vez não haverá transdução, haverá transmissão. Elementos transmissores, né, neurotransmissores, vão sair da célula inicial e vão se ligar a outra célula, fazendo o quê? Todo o processo novamente, só que dessa vez eletroionicamente falando, quimicamente falando. Exatamente, Wendel. Esses estímulos, eles são feitos, essa sinapse, né, os estímulos na sinapse são feitos através de neurotransmissores, tá? As sinapses, aqui no início, não é neurotransmissor, tá? O estímulo, ele é, como eu falei, mecânico, físico, o que for, tá? Então é isso, beleza, pegou, entendeu? Yuri, tá na mesma, tá de boa? Camila, de boa? Na verdade, não, professor, ainda estou perdido. Então eu preciso que você me diga aonde você está perdido, porque eu preciso te passar essa informação. Eu parei na parte da despolarização. Daí eu me perdi. Tá. Você parou na parte da despolarização inicial? Foi? Acho que isso, professor. Daí em diante. Então vamos lá. Se vocês entenderem isso, fica super tranquilo para vocês entenderem todo o restante, tá, galera? Então, assim, é aqui que vocês têm que travar à vontade. É aqui mesmo, tá? Oi, Camila? É bem complicadinho. Gente, alguém me ajuda a ouvir a Camila, que eu não estou conseguindo ouvir. Parece que ela está falando dentro de uma caixa. Ela falou que é bem complicadinho. É bem complicadinho, mas se eles conseguirem descomplicar isso, fica show de bola. É isso que a gente precisa levar, tá? Então, vamos lá. A despolarização, ela nada mais é do que... A gente tem que levar em consideração que dentro da célula, ou dentro da região, né, da célula, existe cargas iônicas, cargas negativas, né? Elementos como o potássio, o cloro, o próprio cálcio, que fazem aqui algumas misturas, né? Que fazem aqui algumas composições que acabam deixando essa parte interna com uma carga negativa. Em contrapartida, entre essa estrutura e a parte de fora, né, o que nós vamos ter são elementos, né, são elementos da tabela periódica. O sódio é um desses, tá, que vão estar repletos aqui fora. Só esperando alguma mudança, né, alguma mudança na forma,
alguma mudança nas portas, nas proteínas que são as portas de entrada dessa membrana, para poderem entrar e mudar essa carga, né? É uma questão de osmose, né? Se vocês lembram de osmose, há uma mistura, então, óbvio que não existe, não dá para existir um equilíbrio estático de carga negativa e carga negativa. Vocês concordam comigo que há quando há duas cargas iguais, elas se repelem. Isso acontece por uma questão simples de física. Se a gente tem carga negativa aqui, nós precisamos ter carga positiva do outro lado para que haja atração. Uma vez que você acaba positivando essa célula, você precisa expulsar a carga negativa para que continue havendo a mudança, a polarização, ou seja, íons agora são positivos aqui dentro e íons são negativos aqui fora. Mas isso vai acontecer nessa região. E precisa acontecer nessa, precisa acontecer nessa, precisa acontecer nessa, e assim por diante. Então, a despolarização de membrana ela vai ocorrendo rapidamente conforme o gatilho inicial acontece. Se aconteceu aqui, ela vai se transmitir, ela vai ser conduzida por toda a extensão da membrana celular de forma a despolarizar essa membrana, parte a parte, trocando íons positivos por íons negativos rapidamente. Yuri, vamos lá. Até aí foi, professor. É isso aí. A despolarização é isso, tá? E a condução, ela continua sendo essa despolarização até alcançar o ponto, né, a fase de transmissão. Tudo bem? Sim, entendi. Então, a fase de transmissão, ela vai ocorrer diferente, né? O objetivo vai ser o mesmo, mas a forma de despolarizar a segunda célula é que vai mudar. Porque ela vai expulsar no terminal de transmissão uma quantidade de neurotransmissores suficiente para aderirem à nova célula, aos terminais receptores da segunda célula, e aí esses neurotransmissores vão modificar a membrana para a membrana permitir a entrada de mais íons de sódio, repetindo o processo inicial. Tudo bem, Yuri? Acho que sim. Essa parte eu não entendi, professor. Vamos lá, Bruno. O que você não entendeu nessa parte? Essa última parte agora da fase da transmissão eu fiquei meio enrolado. Então, vou pegar um neurônio aqui. Deixa eu separar essa imagem aqui, tá? Essa imagem aqui vai ser bem ilustrativa para vocês. Um achado legal. Aqui, opa, nós temos aqui um ótimo exemplo. Perfeito. Essa última parte que você falou é a fase de transmissão? Essa última parte, na terceira que você diz, né? É a transmissão. Aumentando mais aqui para vocês. Então, veja bem, nós falamos já da fase de transdução, acho que ficou entendido. Falamos da fase de condução, que acho que também ficou entendido. Então, olha só aqui, ó, que desenho legal. O que eu falei está desenhado aqui, ó. Então, eu vou repetir o processo todo a partir da primeira fase, tá? Dendritos são receptores, tá? Então, o estímulo chega até os dendritos. Nesse caso aí, o estímulo foi por transdução, tá? Aquele estímulo lá na ponta do receptor. E ele vai ser, através de uma despolarização, ó, entrando sódio, positivando aqui a membrana,
despolarizando ela, ela vai percorrer toda a membrana da célula nervosa, axônio, dendritos axônicos, até os botões sinápticos. E aqui existe um espaço onde vai ocorrer o que nós chamamos de sinapse. Então, houve transdução, condução, e agora vai haver uma transmissão desse neurônio para esse outro neurônio. E essa transmissão vai ocorrer... Agora eu vou pegar essas duas pontas aqui, gente, tá? Vou pegar essas duas pontas. Então, nós temos aqui o terminal, a membrana pré-sináptica e a membrana pós, porque a sinapse vai ser feita para ela. E vou aumentar a ponto de vocês enxergarem isso aqui. Todo mundo viu o que eu fiz? Entendi. Entendeu? Beleza. Então, agora, em uma visualização super microscópica, a despolarização chegou até aqui, estimulou essas vesículas a se aproximarem da membrana que vai iniciar a sinapse, jogando para fora essas bolinhas verdes que serão os neurotransmissores. Esses neurotransmissores, participando já da transmissão, vão ser transmitidos para o outro neurônio receptor dessa vez, tá? Para receberem esses neurotransmissores, e quando eles se ligam a essas proteínas mudam a sua conformação. Entrada de o que tem fora aqui, em abundância, sódio, que vai mudar a polaridade da segunda célula, podendo, então, transmitir informações de uma para outra célula, sem haver contato. Olha que interessante. Então, você tem uma despolarização da primeira célula, essa primeira célula otimiza o processo de sinapse, permitindo uma despolarização da segunda célula, e assim por diante, e esse ciclo ele vai se repetindo conforme a necessidade. Yuri? Professor, no caso, a primeira célula, ela vai liberar o íon positivo, a célula pré-sináptica, e a pós-sináptica vai estar recebendo esse íon positivo, é isso? Então, isso aconteceria se aqui fosse uma sinapse elétrica, né, eletriônica, ou seja, houvesse contato, que não é o caso, tá, Yuri? Há uma despolarização dessa célula, a mudança de polaridade dentro da célula, ou seja, a despolarização, vai estimular essas vesículas a se deslocarem. Então, observa que sempre que há uma mudança no quadro geral, existe também uma mudança mais intrínseca. Então, essas organelas, que nós chamamos de vesículas sinápticas, elas vão se deslocar por conta de uma despolarização da célula em sentido a sair da célula. Só que elas não vão sair como se fossem elementos da tabela periódica. Elas vão sair como neurotransmissores, moléculas, proteínas, que vão se ligar a canais ou proteínas que têm a atração por essas moléculas. E a partir dessa ligação, a proteína em si, ela muda a sua forma e essa proteína vira uma porta de entrada. Então, tudo que tiver aqui por fora de sódio vai entrar por essa porta que foi aberta graças à reação desse neurotransmissor com essa proteína receptora. Ainda não entendi não, professor. Vamos lá. Você foi comigo até aqui que houve uma mudança na polaridade dessa célula, certo? Ou ela despolarizou, certo?
Sim, Era negativa, ficou positiva. sim. Essas vesículas, elas são negativas. Perdão, elas são, até certo ponto, aqui dentro, positivas. Então, quando elas ficam positivas, o que vai acontecer? Positivo com positivo acontece o quê? Se afasta. Se afastam. Elas vão tentar fugir o máximo possível até alcançar a parte mais externa e vão sair. Quando elas chegam aqui, isso aqui são neurotransmissores, tá? Elementos químicos que vão reagir com outro elemento ou outra molécula. Então, essas moléculas, elas vão reagir com outra molécula, assim como o vinagre reage com bicarbonato de sódio. E essas duas ações, por exemplo, nós temos aqui o vinagre e aqui nós temos o bicarbonato de sódio, por exemplo. Quando eles se ligam, eles criam uma reação. Gás carbônico e água, se eu não me engano. Mas nesse caso aqui, não vai ser gás carbônico e água, porque não há vinagre, não há bicarbonato. O que há é uma proteína, uma molécula, se ligando a outra molécula, gerando uma reação. Abrindo, permitindo entrada de íons através dessa mudança da proteína. Tá? Então, imagine que, vamos chamar esse neurotransmissor de acetilcolina. Tudo bem para você eu chamar de acetilcolina? Sim. E, obviamente, chamar essas proteínas aqui, né, de proteínas receptoras de acetilcolina. Beleza, né? Uhum. Então, vamos agora fazer uma analogia, aonde a minha mão, ela é acetilcolina, e a maçaneta de uma porta fechada é a proteína, certo? Receptora da acetilcolina. Quando eu toco na maçaneta, há uma reação. Essa reação é de virar a maçaneta, permitindo que a porta se abra. Quando ela fica aberta, se existe polaridades na outra parte, do outro lado dessa porta, e no caso estou falando dentro da célula, você vai ter uma despolarização também. É como se eu estivesse dentro de um quarto cheio d'água, do lado de fora não tem água nenhuma, e na hora que eu toco na maçaneta e viro a maçaneta, a porta abre e eu sou expulso quase que imediatamente para dentro do próximo ambiente, gerando uma mudança na polaridade, uma despolarização. Yuri? Acho que sim, professor. Acha que sim. Isso é bom, tá? Isso é bom. Bruno? Entendi. Como se... Vou dar o exemplo que você deu. Você abre a maçaneta, abre a porta e algo te puxa para fora. Seria isso? Algo te puxa ou algo te empurra de dentro para fora, né? Entendi. É uma questão de gradiente, né? É gradiente, né? Eu estou dentro de uma sala cheia d'água e, de repente, eu sou jogado para fora. Eu não sei se fui puxado ou se eu fui empurrado. Eu sei que eu fui jogado para fora. Houve ali uma mudança e o que entrou dentro, Jesus Cristo amado, o que entrou no ambiente cheio d'água é o quê? É o ar. Porque se saiu água, tem que entrar alguma coisa no lugar. Você vira uma garrafa de cabeça para baixo, sai água e começa a borbulhar dentro da garrafa, porque tá havendo uma troca ali. Está havendo uma mudança, despolarização. Isso vai acontecer durante o processo da membrana até a outra célula e assim por diante. Então, quando você pensar em despolarização, é quando você muda o polo. Mas para uma célula ser funcional, você precisa também da repolarização, ou seja, deixar ela como ela estava antes. Se ela era negativa, você tem que mudar novamente para repolarizar essa célula, para ela voltar a agir a favor do organismo. Tá? Então, foi feita a despolarização, foi feita a condução, essa condução gerou uma transmissão, certo? E essa transmissão, obviamente, vai passar para uma quarta fase. Eu posso ir até a quarta fase agora, gente? Posso falar da quarta fase? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer.
Pelo que eu estou vendo na imagem, tem uns neurotransmissores que eles são conectados. E os que não são conectados? É apenas uma ilustração. Os que não são conectados, eles vão ser conectados. Ó, esse aqui não tá, ele tá a direção da setinha e tal, a direção da setinha. Ó, esse aqui vem para cá, esse aqui vem para cá e tal, por aí. Tá? Não é 100% que... Não estou dizendo que todos os receptores vão ser agregados, mas a quantidade de agregação vai ser relacionado à intensidade desse estímulo. Quanto maior a intensidade desse estímulo, maior é a quantidade de neurotransmissores para passar. Assim, abre mais portas. E a velocidade e intensidade é maior dessa despolarização. Tudo bem, né? Beleza, professor. Show de bola. E aí, obviamente, que nós vamos para a terceira, a quinta? É a quinta fase? Quarta fase? Bem, quarta fase. Beleza. A quarta fase, ela é a percepção. Óbvio, gente, que tudo que eu estou falando vai acontecer o tempo todo, tá? As sinapses, as trocas entre células, né, nervosas vão acontecer. Estamos falando de uma situação onde o estímulo ele vem da periferia, da parte mais extrema do corpo, e vai ter que chegar ao sistema nervoso central para ser percebido, né? Para que a dor seja percebida, esse processo ele tem que acontecer. E quando ele chega no sistema nervoso, ele é percebido. É o que nós chamamos, essa quarta fase, nós vamos chamar de percepção. Porque ele vai ser percebido como dor. A partir desse momento, o sistema nervoso vai ter que reagir de alguma forma. Ou ele vai intensificar esse estímulo, dizendo, cara, o problema é grave, avisa que o negócio está brabo, manda mais dor, diz que está doendo demais, fala que o negócio vai degringolar e por aí vai. Ou ele pode modular essa dor, diminuindo a intensidade dessa dor, através de outros neurotransmissores que vão descer pela medula, descer do sistema nervoso central, alcançar a região local e aí dizer, olha, ameniza aí a dor porque o negócio não é tão grave assim não. As tripas não vão sair por aí não. Então, existe então a fase de percepção, que é quando percebe a dor, e a quinta fase, que é a fase de modulação da dor, aonde, se for necessário intensificar a dor, ela é. Se for necessário modular essa dor, ela também vai ser modulada. Yuri, fala. Repete, por favor, como ocorre a parte da percepção, da recepção, perdão. Então, a percepção, ela vai, obviamente, subir, né? Possivelmente, pelo seu segundo ou terceiro neurônio sensitivo, tá? Então, ele vai sair do sistema nervoso periférico, vai chegar até a medula, da medula vai subir em direção ao encéfalo, passando lá pelo bulbo, pela ponte, o mesencéfalo, núcleos da base, região talâmica, o córtex insular, todas essas regiões anatômicas. E ali, né, esse estímulo chegando a essas regiões, cada região vai contribuir com uma informação, dizendo, olha, essa dor ela foi causada possivelmente por conta disso. Olha, essa dor ela veio de tal lugar. Olha, essa dor ela tem uma intensidade muito assim, pá. Então ela foi percebida por um conjunto. O sistema límbico, o sistema emocional, né, a emoção, também vai participar dessa percepção. Então, dependendo de como a pessoa esteja, essa dor ela pode ser uma dor mais acentuada, pode ser menos acentuada. Então, a percepção vai ser ali, nessa região central, em várias áreas de associação do sistema nervoso central. A percepção. A partir daí... O periférico não, né? O periférico. Passou do periférico, veio pelo periférico, inclusive, né? Foi através do periférico que esse estímulo ele veio, percorreu os nervos até alcançar a medula espinhal, e da medula espinhal subiu em direção ao encéfalo. Então, veja, o sistema nervoso central começou tudo isso, percebeu isso.
Levou para a medula, que já é sistema nervoso periférico, começou tudo isso. Levou para o sistema nervoso central, na medula, que continuou o seu percurso até o encéfalo, que ainda é o sistema nervoso central. E aí, nesse caso, você tem aí a percepção, ou seja, eu estou percebendo que houve um estímulo nocivo, e esse estímulo nocivo precisa urgentemente ser resolvido. Então, se ele tem urgência de ser resolvido, então vamos devolver uma informação dizendo que o negócio está doendo demais. É uma modulação. Ou por outra, olha, foi só um corte no dedo, eu acho que ele vai sobreviver. Vamos tentar diminuir essa dor aí, vamos tentar dar uma amenizada nessa dor aí. E aí, obviamente, você tem aí uma redução dessa dor até que você possa tratar, melhorar, lavar o dedo, por aí vai. Qual é o nome da quinta fase? A quinta fase é modulação. É quando você decide se você vai intensificar ou se você vai reduzir o estímulo doloroso. Ou melhor, reduzir a percepção dolorosa, né? Beleza, professor, obrigado. Repetir, professor. Vai lá. Fala aí, Juan. Pode falar, Juan. Repetir a quinta, por favor. A quinta, modulação. Foi? Foi. Show de bola. Seguindo, tudo bem, né, gente? Estão comigo, né, galera? Estão comigo, por favor, digam que estão. Wendel, diga-me. Tivemos menos gente hoje na sala de aula, né? 57 alunos, só temos 33. Eu acho que o Wendel já deve ter sanado a dúvida. Bem, vamos seguir então. Voltando então, entendendo como é essa questão de percepção, eu apenas dei o exemplo de um estímulo, tá? Foi um estímulo de pressão. Então, esse estímulo ele poderia ser um estímulo de temperatura, acender um fósforo e aproximar o fogo, né, da mão. Isso vai começar a gerar um estímulo nocivo, e esse estímulo nocivo ele vai começar a gerar dor. Tá? Posso dar outro exemplo também. Uma inflamação, uma dor, né, uma célula se foi lesionada por um trauma, e essa região acabou aumentando a quantidade de bradicinina, citocinas, o interior da célula é um pouco mais ácido, então isso pode corroer ou lesionar as células adjacentes. Então, isso também corrobora para um estímulo de transdução, tá bom, gente? Não é somente o movimento que faz o estímulo de transdução. Há necessidade também de outros estímulos para fazer essa transdução. Eu só dei o exemplo da mecânica, mas qualquer outro poderia ser, tá? E aí, pensando nisso, a gente precisa dar nomes agora a esses receptores. Deixa eu voltar lá na imagem. Voltando aqui na imagem. Então, vamos dar um nome para esse receptor que vai captar o estímulo nocivo, tá? Como eu já falei, vai ser um receptor de agentes nocivos. Deixa eu ver o que a Bruna colocou aqui. Acho que a próxima aula deveria ter só um slide. Quer só uns slides explicativos, só para eu. Entendi. Na verdade, Bruna, como que eu mostrei aqui, seria suficiente, sabe? Mas o assunto ele é complicado, então eu acredito que nem o melhor slide do mundo faria a turma pegar
de primeira. É um assunto muito, muito, muito complicado de se entender, né? Alguns têm uma facilidade maior, alguns já estudaram isso por fora, e outros estão pegando pela primeira vez. E eu só quero, né, passar da melhor forma possível. Normalmente, os meus slides são imagens, né, são nomes, como essa imagem que eu peguei aqui. Eu ia fazer a mesma coisa que essa imagem está mostrando. Eu ia botar um nome aqui, eu ia fazer um esquema, eu ia dar apontar algumas coisas. Então, basicamente, seria isso, certo? Então, eu acredito, Bruna, que para esse tema, eu acho que não seria tão, não seria tão diferente, né? Posso estar errado, tá? Posso seguir até o seu conselho e na próxima aula já introduzir alguns slides. Vou tentar, acho que é uma tentativa. Posso fazer. Mas vamos lá. Então, vamos seguir aqui. Ah, bem, então se são estímulos nocivos, ou seja, algo que é nocivo para o organismo, vamos botar um nome para esses receptores iniciais, esses receptores que captam esses estímulos nocivos. Que tal nós chamarmos esses receptores de nociceptores? Valeu pela confiança, Bruna. Não confie em mim quando eu chamar esse receptor nocivo aí de nociceptor, porque ele vai ser especializado em receber informações, estímulos nocivos. E aí, quando ele for passado adiante, ele vai ser percebido como dor, e aí sim nós podemos chamar de dor. Então, enquanto a ação ela é percebida pelos nossos receptores, você ainda não sente a dor. É necessário chegar até o encéfalo, aonde na quarta fase você vai ter a percepção da dor. Mari, diga-me. Ah, tá. Deixa eu colocar aqui, nociceptor. Calma aí que minha máquina deu pau aqui, deixa eu pegar aqui na outra máquina aqui. Tá, vou. Professor, uma coisa que ficou confusa para mim. Oi. O nosso receptor, ele é especializado em receber ou ele inicia esses estímulos nocivos? Septor. Recebe. Nunca mais esquece disso. Toda vez que terminar como septor, é que recebe. É sensitivo. É aferente. Beleza? Show de bola. Beleza. Pronto, agora consegui. É assim que se escreve, nociceptor, tá? É um receptor de agentes nocivos, de estímulos nocivos, tá? Septor. É isso. Receptor. Receptor. Septor. Recebe. Isso nunca mais vai ser esquecido. Deixa eu ver aqui o que nós temos por aqui. É que recebe estímulos, né? Recebe estímulos. Isso aí. Nocivos. Nesse caso, os nossos receptores são estímulos nocivos. Bem, isso foi entendido. Ótimo. Agora vamos tentar ficar de olho nessa imagem que eu estou mostrando para vocês.
E eu quero que vocês entendam o que está aqui, ó. Nós temos dois tipos de limiar, tá? Limiar, limite, fronteira. Quando você ouve falar de limiar, lembra de limite, fronteira. Quando nós temos dois limiares, e aí nós temos um limiar sensitivo, tá legal? Ou seja, é um limiar que você percebe as coisas, estímulos que não são nocivos. E você tem um limiar que nós podemos chamar de limiar nociceptivo. Por quê? Ultrapassando esse limiar nociceptivo que você vai ter a condição de perceber a dor. Então, muitas das... Pode repetir, Oi, fala aí, Yuri. pode repetir, por favor? Vamos lá. Nós temos aí limiares de sensibilidade, então, dependendo do estímulo que for aferido, né? Ou melhor, eferido aquela região, ele pode ser um estímulo que esteja dentro do limiar sensitivo, como, por exemplo, um toque, um carinho, um aperto um pouquinho mais intenso, mas nada doloroso. Então, isso vai estar dentro de um limiar sensitivo. Você pode ter aqui os estímulos de percepção, mas nada que ultrapasse o limiar de dor, um limiar nociceptivo. Ok? Então, tudo que ultrapassar esse limiar nociceptivo, ele vai gerar algum tipo de dor. Quanto mais distante do limiar, mais intensa vai ser a dor. Tá? A dor ela pode ser baixa, a dor ela pode ser muito alta. Então, quando vocês ouvirem falar, olha, eu sou uma pessoa que tem um limiar de dor baixo, significa dizer que esse limite aqui, ele está mais aqui embaixo. Né? Muito baixo, ele pode chegar até aqui. Olha só, o que seria um aperto carinhoso se torna altamente doloroso, porque esse limiar ficou baixo. Acontece muito com pacientes de fibromialgia, tá, gente? O limiar álgico do paciente, ele é mais baixo, então você acaba sentindo mais dores por um simples apertão. Então, a massagem que você vai dar num paciente tem que ser dosada em função do limiar de dor do paciente. Não é porque você faz uma massagem bem vigorosa em um paciente que no outro você vai poder lançar mão da mesma intensidade. O paciente pode reclamar de muita dor e você ainda pode ser grosso dizendo, cara, fala sério, você não aguenta isso? Fulano de tal aguenta um cotovelo, você não aguenta uma unha? Então, é isso aqui, limite de dor. Quando nós ultrapassamos essa linha, o limiar também pode ser mais alto. A pessoa pode levar uma pancada e não sentir dor, porque ainda não alcançou esse limiar de dor. Foi, Yuri? Alguém levantou a mão. Sim. Opa, professor. Fala aí, Roberto. Essa questão do limiar de dor, a pessoa ela tem alguma coisa a mais, alguma coisa a menos, ou varia de pessoa para pessoa? Varia de pessoa para pessoa e a pessoa pode ter uma patologia envolvida também. Mas, de forma geral, varia de pessoa para pessoa. Foi? Mas não tem, assim, não sei, alguma... Por exemplo, uma pessoa normal, tem um limiar tal. Uma pessoa que tem alguma coisa a menos, nada a ver, né? Não, tem tudo a ver, cara. É isso aí. De repente, né, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que, quando eu trabalho na fisioterapia com meus pacientes, eu tenho que perguntar ao paciente até onde eu posso ir. Olha, eu estou fazendo isso aqui, mas eu gostaria que você me desse um feedback para saber até onde eu posso ir. Se fosse comigo, se eu pedisse para alguém fazer a mesma manipulação em mim, eu ia falar, cara, faz um pouco mais forte porque eu não estou sentindo nada. Faz um pouco mais forte que ainda não alcançou meu limiar.
Isso aí varia de pessoa para pessoa. Cada um vai ter um limiar específico. Tem pessoas que vão tocar vão sentir dor. Tem pessoas que você pode botar um alicate ali que a dor só vai começar a partir daquilo. Foi? Entendi, obrigado. Basicamente é isso. Isso é importante para vocês saberem, porque é aquela coisa, passa muito tempo e a gente acaba trabalhando de forma muito automática. Então, em vez da gente ter feeling com o paciente e dizer, eu preciso do seu feedback, olha só, eu vou fazer essa manipulação, você me diz se você tá suportável, se eu diminuo, se eu aumento, isso tudo é importante. Entendeu? Yuri, Então, limiar é isso, né? Camila? Limiar seria o limite da dor que o paciente está sentindo? Exatamente. Sabe aquela frase? O seu limite começa aonde o seu limite termina onde o meu começa? O seu limiar termina aonde o meu limiar começa. Então não me afronta, não. É mais ou menos uma fronteira entre países. É um limiar. Se você quiser cruzar esse limiar do Brasil, por exemplo, para o Uruguai ou Paraguai, você vai ter um determinado tipo de reação da parte das instituições governamentais, seja do Brasil, seja do Uruguai, por aí vai. Isso é limiar. E Yuri? Professor? Oi? Esse limite de disparo é como se fosse um limite mediário normal, de uma pessoa normal. Que um estímulo, às vezes, é suficiente para fazer a pessoa sentir dor, pode não ser suficiente para essa pessoa, ou um estímulo insuficiente pode ser suficiente para fazer uma pessoa sentir dor, correto? Exatamente, exatamente. Nós temos as condições patológicas também, que podem abaixar esse limite de dor, fazendo com que sinta bastante dor. E temos aqueles patológicos também que o limiar de dor é tão alto, que ele não vai sentir dor e nem vai saber que se machucou. Mas, de forma geral, existe um padrãozinho aí, uma média aí, mas é muito individual isso, tá? Isso pode ser condicionado, entendeu? Por exemplo, lutador de boxe, se o limiar de dor dele fosse o mesmo, do início ao fim, ele levaria nocaute logo nos primeiros socos. Mas conforme ele vai lutando, ele vai aguentando mais os socos. Por quê? Ele vai desensibilizando a ponto de aumentar drasticamente esse limiar de dor, permitindo que ele fique com um limite mais aceitável para a função dele, né? Então, isso pode ser condicionado também. Isso não é algo estabelecido e mutável, né? Isso pode ser mudado com treinamento, com condicionamento, entre outras variáveis. Beleza, galera? Então, Show de bola. dito isso, vamos ver aqui o que nos falta mostrar. Mostrei limiar de dor, mostrei aqui onde tudo acontece, mostrei aqui a sinapse, mostrei aqui também essa imagem. Essa imagem ela é uma imagem que eu gosto muito, ela é uma imagem clássica, né? Falei então que quando você tem um estímulo nocivo, ele vai ser convertido num impulso elétrico, né, pela condução, é a segunda fase. Depois ele vai ser transmitido para um outro neurônio, que aí sim vai perceber a sensação dolorosa. Beleza, show de bola. Basicamente, né, falei também da modulação, onde existe a facilitação, né, ou seja, a dor ela é intensificada para mostrar que há uma gravidade, né, no local. Uma fratura, por exemplo, é uma dor altamente intensa e é altamente grave você ter uma fratura, principalmente em ossos longos. Então, essa dor ela precisa ser o tempo todo constante até que haja uma reparação. Então, a dor está ali para avisar, alerta, alerta, alerta. Assim que tudo é resolvido, a dor, obviamente, perdura, só que com uma determinada modulação, né?
o cérebro começa a diminuir a intensidade da dor, porque você resolveu desbloquear, ou melhor dizendo, redefinir a gravidade da lesão. E aí eu gostaria de falar outra coisa para vocês, tá? E aí vai estar incluso dentro de um modelo que nós chamamos de modelo biopsicossocial. Professor, Oi? dentro desse assunto aí de limiar, por exemplo, a pessoa que não tem, que fala normalmente, calejar a canela. A pessoa normalmente sente muita dor na canela aí, o pessoal que luta, essas coisas assim, aí caleja a canela. O que acontece ali para que ele não sinta esse estímulo de dor? Possivelmente, duas coisas acontecem, tá? A tíbia, ela precisa passar por um remodelamento, né? A tíbia, ela é um osso extremamente forte, mas ele é um osso extremamente nervado. Então, quando você fala de remodelamento, você fala de reforço dessa estrutura cortical da tíbia, calejando, né? Gerando microcalos ósseos por toda a região, e, ao mesmo tempo, na região do periósteo, a capa que envolve o osso, que é muito inervada, ela começa a sofrer alterações a níveis fibróticos, que vai impedindo que essa inervação ela seja tão intensa no local. Então, a inervação ela fica mais delgada, diminuindo a intensidade, a frequência dos estímulos de dor. Além disso, o limiar de dor desse paciente ele é aumentado uma vez que o organismo percebe que aquilo ali é uma constância para o indivíduo, não é nada grave. Então, ele gera uma modulação dizendo, olha, pode deixar acontecer porque ele aguenta. Então, o limiar de dor, através de neurotransmissores, serotonina, dopaminas, endorfinas, opioides naturais, né, no caso, opioides orgânicos, o próprio organismo sintetiza esses opioides, vão modulando e melhorando, aumentando esse limiar de dor. É isso que acontece, Roberto. Por isso que a pessoa que treina muito chute com a canela, né, com a tíbia, ela acaba tendo um reforço estrutural e, além do mais, um condicionamento de dor no local. Entendi. Então, no caso, ele não perde aquela inervação, parte da inervação ali, né? Só Não. meio, como você falou, Modular. escapamento, alguma coisa assim, né? Ele só aumenta um pouquinho mais o limite de dor para ele aguentar, né? Não existe nenhum tipo de... A própria pele, o tecido cutâneo ali, ele já é mais reforçado, não é uma pele fina que vai ficar criando hematoma o tempo todo. Então, não há uma necessidade da dor ser intensa, né? Há uma reformulação, há um remodelamento total do tecido adjacente, né? Assim como o próprio tecido ósseo em si. Entendi, obrigado. Exatamente, Wendel. O excesso de estímulo pode aumentar o limiar de dor, tá? Pode aumentar o limiar de dor. Se for algo patológico, o estímulo em excesso pode baixar mais ainda o limiar de dor, trazendo mais dores ao paciente. Mas isso é uma questão patológica, tá? Uma fibromialgia, por exemplo, uma doença autoimune, onde você acaba lesionando um tecido que não tem capacidade de se regenerar facilmente. Então, existe essa situação. Em condições normais, o excesso de estímulo faz aumentar o limiar. É o que nós chamamos de dessensibilização tecidual, dessensibilização nervosa. É como se você olhasse para o sol por muito tempo. Chega uma hora que o sol parece até uma bola escura. E aí você tira o olho do sol e vai olhar para um horizonte e parece que tem um sol bem na sua frente, mesmo que o sol esteja atrás de você, porque você dessensibilizou aquela área da retina. Tudo na nossa vida é dessensibilizar. Se você mora numa região onde o saneamento básico ele é muito precário, possivelmente você já está acostumado com aquele cheiro, então você não vai sentir um cheiro tão forte, tão enjoativo. Mas se uma visita aparece na sua casa, né, e você
tá ali, a visita vai perceber aquele cheiro com muito mais intensidade. Por quê? É algo que é um estímulo que não é tão comum para ele. Então, o limiar desse estímulo se torna baixo em relação ao limiar de estímulo dos moradores daquela casa. Outro tipo de exemplo, levando em consideração a sensibilidade, tá? Beleza, gente? Beleza ou não beleza? Beleza. Show de bola. Beleza. Show de bola, gente. Por favor, tá? Me deem feedback com relação a isso. Então, vamos lá. Partindo agora para a relação, né? Dor e emoção. E aí, para isso, eu preciso levar em consideração um modelo biopsicossocial. E esse modelo biopsicossocial, ele vai levar em questão fatores orgânicos, a própria lesão do tecido em si, vai levar fatores psíquicos, né? O emocional da pessoa. A pessoa ela está sujeita a sofrer de depressão. Isso pode aumentar a intensidade da dor, baixar o limiar da dor. Isso pode acontecer. E, obviamente, nós estamos falando de fatores externos. Então, são 3 fatores que vão desencadear algum tipo de experiência. No caso aí, fator orgânico pode causar uma alteração, melhor, pode promover uma experiência corporal, uma experiência do corpo, do organismo em si. Né? Fatores psíquicos como a depressão podem desencadear uma experiência mental. E, obviamente, fatores externos, eles podem gerar, como, por exemplo, que seria um fator externo, seria um ganho secundário, né? Seria como, por exemplo, os amigos, as pessoas, a família, o social de forma geral, né? Essa experiência social pode influenciar numa dor, tá? E aí, se essa dor persistir, nós podemos sair de uma dor intensa, que é aguda, para uma dor crônica. E nossos pacientes, a gente vai perceber isso de uma forma muito clássica. Pacientes que sofrem dores por muito tempo, eles normalmente são depressivos, e além de depressivos, eles normalmente não têm um meio social muito positivo. Normalmente, o meio social é a família, que já está de saco cheio daquela depressão, os amigos não são tão próximos porque não querem ficar nadando na negatividade dessa pessoa. Então, a pessoa acaba se tornando um pouco mais depressiva. E esse fator de depressão vai contribuir muito para a redução desse limiar de dor. Muito. E são os pacientes que nós vamos encontrar, e na maioria das vezes são os que a gente acaba fidelizando, porque são pacientes que vão encontrar em nós, não somente a nossa mão, mas também em nossa simpatia, um porto seguro para falar, para ser tratado, para ser tocado de uma forma mais específica. Isso é uma coisa importante a ser levado em conta na hora de fazer qualquer tipo de manipulação. Alguém levantou a mão? Eu, professor. O fator psíquico, ele vai originar o quê, mais ou menos? Lembra que eu falei com vocês? Tipo alucinação? Oi? Tipo alucinação? Não, a dor ela é real, tá, gente? A dor ela não é subjetiva, não. Tá? Ela é real. O que acontece é que existem 2 tipos de fibras nervosas, tá? Nós temos aí uma fibra nervosa mielinizada, que nós chamamos de A delta, tá? E nós temos uma outra fibra nervosa amielinizada, que nós chamamos de fibra C.
Então, eu acabei de dar 2 tipos de fibras, tá, gente? Fica com a sua pergunta aí, Yuri, porque você vai entender o que eu estou falando. A fibra mielinizada é uma fibra de resposta rápida, tudo bem? A mielina favorece isso. A bainha de mielina dos axônios, dos dendritos, favorecem um impulso nervoso mais rápido, correto, Yuri? Simples. Ótimo. E é claro que a fibra que não tem bainha de mielina, ou a mielínica, né? Ou a mielinizada, ela vai sofrer uma perda de intensidade, uma perda na velocidade, e isso vai acarretar algumas mudanças na percepção dessa dor. Tá? Então, a via rápida, né, a delta, ela vai levar a dor imediatamente para o sistema, para o encéfalo, para uma percepção de dor imediata, aquela dor que você grita ai na mesma hora. Então, é uma via direta até o encéfalo, mostrando o seguinte: a dor é ali, ponto final. Vamos dar um jeito nisso. Já a fibra amielinizada ou amielínica, ela é uma fibra que acaba tendo um fluxo mais, uma velocidade menor, por não ter a bainha de mielina, e ela vai acabar se conjugando com mais de um neurônio, mais de um segundo neurônio na medula, levando a vários neurônios para o encéfalo. E cada neurônio vai levar para uma área diferente. Um vai levar para a área do sistema límbico, o outro vai levar para a área do mesencéfalo, o outro vai levar para a área do bulbo, um núcleo lá na ponte, o outro vai levar para a área do córtex motor, o outro vai levar para a área do córtex somatosensorial. Então, há uma difusão dessa dor. Normalmente, essa dor é até chamada de dor difusa, porque a pessoa não consegue determinar exatamente onde é essa dor. E quando ela vai para o sistema límbico, ela acaba atacando justamente o quê? O emocional do paciente. Então, essa dor, ela acaba sendo crônica e ela se intensifica e se perpetua justamente por conta disso. Por ela ter uma velocidade menor, por ela ter um limiar um pouco mais reduzido, a ponto de qualquer dor ser deflagrada, e isso por uma grande quantidade de núcleos centrais, dando a essa pessoa não somente a dor, mas a labilidade emocional, assim como também o seu comportamento. Por isso que o comportamento, o emocional do paciente, ele tem que ser levado em consideração na dor. A dor, ela pode até ser subjetiva, mas ao passo que ela também é real para o paciente. Yuri? Então a mental intensifica, seria isso? Exatamente. Todos esses núcleos recebendo essa informação, na hora de devolver de forma descendente, né, ou seja, descer pela medula, ela vai descer cronificando e intensificando aquelas dores. É o problema dos pacientes com fibromialgia, problemas com artrite reumatoide, com espondilite anquilosante, gonartrose, condromalácia, entre outras patologias que geram dores intensas e a longo prazo. Show de bola, professor. Obrigado. Foi, Yuri? Foi sim, obrigado. Show de bola. Graças a Deus. Então, eu acabei de falar sobre as alterações que ocorrem. Eu não vou me prolongar mais, me aprofundar mais com você. Eu poderia falar um pouco sobre paleoespinotalâmico, poderia falar sobre o neoespinotalâmico também, que são várias áreas, né, de abordagem, né, de percepção da dor. Mas se eu fizer isso, eu vou matar vocês. Ou vocês vão me matar primeiro. Então, eu acho que é suficiente entender como que a dor funciona. E agora, para finalizar, eu vou falar com vocês
basicamente, da famosa teoria dos portões. Tá bom? E aí fica fácil para vocês entenderem como que a gente vai diminuir a dor do paciente. Como que a gente pode reduzir ao toque, e aí, Yuri, eu não esqueci de você, porque foi você que me perguntou sobre a bandagem, não foi? Não, professor, acho que foi o Roberto. Foi o Roberto? Então, Roberto, Luan, Também não foi eu, não. Luane, foi Luane. Então, Luane, a bandagem na região, teoria dos portões, Franci, teoria dos portões. A bandagem elástica por adesão, ou até mesmo se não fosse por adesão, ela vai ter ali um efeito proprioceptivo, tá legal? Proprioceptivo, ou seja, percepção própria. Vai ter um efeito também tátil, de tato, e vai ter um efeito miotático. Beleza? Como que a teoria dos portões funciona? Bem, deixa eu mostrar aqui novamente aquela imagem. Essa imagem aqui. Imagine vocês, além desses dois neurônios, em paralelo com esses dois neurônios, pode ser aqui embaixo, ó, um neurônio aqui embaixo e um outro neurônio mais aqui embaixo. Aqui nós temos as terminações, os nociceptores, certo? E os neurônios de conjugação. E aqui embaixo nós temos um outro receptor, podemos até chamar de proprioceptor, junto com outros neurônios secundários, que estão paralelos, vindo da mesma região. O que acontece é o seguinte, gente. Quando há um estímulo doloroso, um estímulo nocivo que gera dor, ele vai chegar a um local específico para perceber essa dor. Mas, se existir um outro estímulo, por exemplo, um estímulo tátil, recebido e conduzido diretamente para uma mesma região, um mesmo núcleo central, a percepção dolorosa ela pode ficar para segundo plano, ela pode ser reduzida por conta da congestão ou congestionamento de sinapse acontecendo naquele núcleo. Como é que eu posso dar? Qual é o exemplo que eu posso dar em relação a isso? É um exemplo fácil. Você acaba de se levantar da cama e vai para o banheiro. Nessa que você vai para o banheiro, você acaba batendo com a sua canela no pé da cama. E na mesma hora você bateu com força, afinal de contas estava dormindo, estava com pressa para ir no banheiro e tudo mais e tal, a dor ela é imediata, mas você resolve colocar a sua mão e pressionar o local da dor, a fim de amenizar essa dor. Você acabou de gerar um estímulo tátil, pressionando o local, que vai para o mesmo núcleo de percepção, para congestionar a área e, dessa forma, você ameniza a sensação de dor. Quando colocamos a bandagem elástica no paciente, ela vai ter a mesma função. Quando colocamos a mão no local da dor, ela vai ter essa função. Quando realizamos uma massagem terapêutica no paciente, ela vai ter essa mesma função, reduzir a dor. E quanto mais estimularmos a região, menor é a dor e mais relaxante fica. Esse é o processo da teoria dos portões. Quando você tem um receptor tátil,
ou protopático, ou um receptor miotático, que vai informar ao núcleo que está recebendo esse estímulo doloroso que existe também informação para ser compartilhada. Há uma convergência de informação e isso permite que a gente reduza a dor do paciente ou o próprio paciente, ao colocar a mão no local, reduza a sensação de dor. É por isso que quando sentimos dor em um local, a primeira coisa que a gente faz é colocar a mão no local, por conta desse estímulo tátil. Luane, respondi a sua questão, que foi a primeira questão da aula? Show de bola. Então, vamos lá. Quem falou agora foi Yuri, foi Roberto. Yuri, vai lá. Foi eu, professor. Senhor, repetir esse final, por favor. Repetir o final. Então, basicamente, o que nós temos é uma convergência de estímulo, né? É uma agregação de estímulo. O estímulo nocivo, para a percepção da dor, e o estímulo tátil, para a percepção daquele tato em específico, ou daquela condição protopática em específico. Então, as informações elas chegam a um núcleo de recepção, de percepção, e aí, daí em diante, ele vai reduzindo, ele vai congestionando os estímulos a ponto da dor não ser tão acentuada. Beleza, professor, obrigado. Wendel, para sua sorte, essa foi a última coisa que eu gostaria de falar hoje para vocês em relação à dor. A partir da semana que vem, nós vamos falar sobre massagem clássica, sobre drenagem linfática, massagem terapêutica, entre outras técnicas práticas. Então, para você que está com 5% de bateria, um grande abraço, boa noite, excelente término de semana, certo? E eu vou encerrar a gravação para que a gravação não fique tão